Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série O Pacto do Domínio, Gênesis, uma produção teológica do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Nesta série, seguimos firmes na missão de recuperar uma visão bíblica, teonômica e pactual da história e da cultura à luz da revelação progressiva das Escrituras. Neste nono episódio, entramos num dos temas centrais da cosmovisão bíblica, a antítese entre os dois reinos, a cidade dos homens, edificada na rebelião contra Deus, e o reino de Deus, fundamentado na promessa, na aliança e na obediência à sua lei. Desde a queda, a humanidade se divide entre duas linhagens: a semente da serpente, que busca autonomia, poder e domínio, sem submissão à lei da aliança do Criador, e a semente da mulher, que vive em aliança com Deus e manifesta seu reino. Essa oposição se materializa em duas formas de civilização, uma construída com base na autonomia do homem, outra fundada na palavra de Deus. Em Gênesis 4, veremos Caim, o primeiro construtor da cidade dos homens, afastado da presença de Deus, mas empenhado em estabelecer uma ordem cultural e política segundo seus próprios caminhos. Em contraste, a linhagem de Sete invoca o nome do Senhor, antecipando o povo pactual que caminha com Deus. Este episódio abordará como a cidade dos homens representa uma tentativa antiga de subverter o domínio de Deus, estabelecendo impérios, sistemas éticos, filosofias e culturas hostis à soberania do Senhor. Exploraremos o significado teológico do primeiro homicídio, da fundação das cidades, da cultura tecnológica e artística sob a linhagem de Caim e como isso se desenvolve na história da humanidade até hoje, culminando em Babel, Roma e nos modernos estados secularizados. Mas também veremos que Deus preserva sua linhagem, sua aliança e seu plano redentivo. O reino de Deus não é uma reação tardia, é o fundamento de toda realidade ou de toda a realidade ou estrutura da criação. E seu avanço é irresistível, invencível e inevitável. A cidade dos homens é temporária, o reino de Deus é eterno. Prepare-se para refletir profundamente sobre a batalha cultural, espiritual e histórica entre dois sistemas éticos, duas linhagens e dois destinos eternos, e sobre o nosso chamado como cristãos a edificar com fidelidade a cidade de Deus, por meio da pregação da verdade, da aplicação pública de sua lei. A narrativa de Gênesis 4 não trata apenas do primeiro homicídio da história, mas da inauguração de uma civilização rival ao reino de Deus. Após matar seu irmão, Caim é amaldiçoado e expulso da presença do Senhor. Gênesis 4:16. E como reflexo dessa ruptura com Deus, ele edifica uma cidade. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, a banda do oriente do Éden. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Esta cidade
não é apenas uma construção geográfica, ela é a expressão concreta de uma teologia, de uma cultura baseada na autonomia humana, certo? A cidade de Caim representa a tentativa do homem caído de construir um mundo separado da autoridade de Deus, um reino humano sem obediência ao Criador. Note que o gesto de Caim em edificar uma cidade é um ato carregado de simbolismo. Ele rejeita a peregrinação e dependência de Deus, instituindo, no lugar disso, uma cultura de permanência, poder e posteridade sem a bênção divina. Ele não busca arrependimento, busca autoafirmação. Assim temos, assim temos aqui o início de uma longa linhagem de civilizações apóstatas que repetem o padrão de Caim, rejeitam a presença de Deus, edificam sistemas sociais próprios e perpetuam seus nomes e glórias, não o do Senhor, não os do Senhor. Essa é a cidade dos homens, que atravessa Babel, Egito, Babilônia, Grécia, Roma, e continua viva nos impérios modernos, nos estados não cristãos e nos sistemas seculares. Enquanto os descendentes de Caim desenvolvem tecnologia, arte, música e armas, Gênesis 4, 20 a 22, tudo isso é feito sob a égide da autonomia ética, sem submissão à lei de Deus. Essa cultura é rica, mas é corrompida. É uma civilização criativa, mas inimiga da piedade. Por trás da cultura de Caim está o princípio da rebelião institucionalizada, arte sem temor de Deus, progresso técnico sem moralidade bíblica, estrutura social sem justiça divina. É o projeto humano de construir ordem, glória e segurança sem o reino de Deus. Esse é o embrião do que Agostinho chamaria de civitas terrena, a cidade dos homens, marcada pelo amor de si até o desprezo de Deus. Bem, então, uh, em contraste com a civilização de Caim, marcada pela rebelião, violência e autonomia cultural, Gênesis 4, 25 a 26, nos apresenta outra linhagem, a de Sete, filho que Deus concede a Adão e Eva em substituição a Abel. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 25 a 26. Bem, uh, a linhagem de Sete representa a continuidade da promessa de Deus, feita em Gênesis 3,15. Enquanto a descendência de Caim constrói cidades com seus próprios nomes e glórias, os filhos de Sete invocam o nome do Senhor, um ato de adoração pública, submissão e culto piedoso. A partir de Sete, temos o surgimento da comunidade da aliança, o povo da fé, a linhagem da obediência.
Ao longo de Gênesis 5, encontramos uma genealogia que preserva os nomes dos tementes a Deus, homens como Enos, Enoque, que andou com Deus, e Noé. A cidade dos homens cresce em força, mas a linhagem de Sete preserva a fidelidade, ainda que como minoria invisível no mundo. Este contraste entre Caim e Sete é o esboço de toda a história da humanidade. A Escritura narra o drama de duas sementes, Gênesis 3,15, dois reinos e duas cidades. E é nesse embate entre a semente da serpente e a semente da mulher que se desenrola a história da redenção. O reino de Deus começa pequeno, discreto, muitas vezes desprezado, mas ele é real e cresce com base na obediência, na fé e na submissão ao domínio do Senhor. A cultura dos filhos de Deus não é construída sobre orgulho e conquista humana, mas sobre aliança, culto e fidelidade. Essa distinção será central em toda a narrativa bíblica. Abraão e Babel, Israel e Egito, Jerusalém e Babilônia, a Igreja e o Império Romano. É o conflito entre a cidade de Deus, regida pela lei e glória do Altíssimo, e a cidade dos homens, erguida sobre a exaltação da criatura e a idolatria. Bom, o primeiro, então, desculpe, há um contraste entre a civilização, não é, de Caim e a civilização piedosa. O primeiro homicídio registrado na Escritura, o assassinato de Abel por seu irmão Caim, Gênesis 4, 1 a 16, carrega um profundo significado teológico, tanto do ponto de vista doutrinário quanto ético. Este evento, ainda nos primórdios da história humana, revela verdades centrais sobre a natureza do pecado, a corrupção do coração humano, a justiça de Deus e a importância da adoração verdadeira. Bom, o assassinato de Abel demonstra a progressão natural do pecado após a queda. Adão e Eva, não é, haviam transgredido o mandamento de Deus no Éden, trazendo morte e corrupção à raça humana. Romanos 5,12. Agora, essa corrupção manifesta-se externamente em um ato de violência deliberada e brutal. O coração pecaminoso, inflamado pela inveja e ira, levou Caim a cometer o primeiro homicídio da história, contra o próprio irmão. Teologicamente, o homicídio de Abel é uma ilustração vívida da depravação total. O pecado não apenas é uma falha moral, mas uma condição do coração que rejeita Deus e odeia a justiça. A maldade não demorou a se manifestar em sua forma mais destrutiva. O contexto do homicídio é fundamental. Caim e Abel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Gênesis 4, 3 e 5. Deus se agradou do sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. Isso não foi apenas uma preferência ritual, mas uma distinção moral e espiritual. Hebreus 11, 4 afirma que Abel ofereceu sacrifício pela fé, enquanto Caim ofereceu algo sem fé verdadeira. O assassinato de Abel foi, portanto, também um ataque contra o pacto divino, ou religião verdadeira, né? Contra o culto aceito por Deus. O que começou como inveja do favor divino
tornou-se hostilidade contra o servo fiel. Caim, ao rejeitar o caminho da obediência e da fé, perseguiu e destruiu aquele que o seguia. Isso, não é, antecipa o tema teológico recorrente, o conflito entre a semente da mulher e a semente da serpente, entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Gênesis 3,15. Abel representa a linhagem piedosa, fiel à promessa, fiel ao pacto de Deus. Caim representa a linhagem ímpia e hostil à verdade e ao pacto de Deus. Bom, Abel é o primeiro mártir da fé, sendo morto por sua fidelidade a Deus. Em Hebreus 12, 24, Jesus é descrito como aquele cujo sangue fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. O sangue de Abel clama por justiça e vingança. O sangue de Cristo clama por perdão e redenção. Assim, o homicídio de Abel aponta para a realidade de que o justo frequentemente sofre nas mãos dos ímpios, um padrão que culmina na cruz de Cristo, mas também prenuncia a esperança de redenção por meio de um justo que vencerá a morte. Bom, Gênesis 5 registra uma genealogia cuidadosamente preservada. A linhagem de Sete, que aponta para a perseverança da cidade ou reino de Deus no meio de um mundo corrompido. Enquanto Gênesis 4 termina com o avanço da civilização de Caim, marcada pela violência, né, pela multiplicação da violência e do pecado, Gênesis 5 preserva os nomes dos que andaram com Deus, indicando que o plano redentivo do Senhor está em andamento. É significativo que essa genealogia mantenha o padrão. Viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Isso revela o impacto da maldição. A morte é agora uma realidade universal. Gênesis 2:17. Romanos 5:12. Contudo, no meio dessa sequência sombria, uma exceção gloriosa se destaca: Enoque. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Enoque representa um tipo e uma antecipação do triunfo da cidade de Deus. Ele é uma figura de vitória em meio à decadência. Alguém que viveu em comunhão com o Senhor em um mundo que se tornava cada vez mais hostil à piedade. Sua vida mostra que, mesmo sob a maldição, a graça pactual de Deus opera no meio do seu povo. Enoque também é lembrado em Hebreus 11 como um exemplo de fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. Essa trasladação é mais do que um evento extraordinário. É um sinal profético de que a cidade de Deus não é frustrada pela morte. Onde reina a fé, a comunhão com Deus prevalece. A presença de Enoque na narrativa é uma reafirmação
de que o reino de Deus não está em ruínas, mas avançando, ainda que de forma muitas vezes invisível e silenciosa. Enquanto a cultura de Caim se gloria em suas cidades, arte e técnica, a genealogia de Sete se gloria em Deus, no andar com ele, e na preservação da linhagem que trará o Redentor. A genealogia piedosa aponta para a fidelidade da promessa de Gênesis 3,15 e para o progresso silencioso, mas seguro, do domínio do reino de Deus na terra. Uma das premissas centrais da teologia reconstrucionista é que não existe neutralidade no conhecimento. Todo conhecimento humano é ético e a sua validade depende da submissão ou rebelião diante da revelação de Deus. Assim, quando consideramos a cultura dos ímpios ou a cidade dos homens, vemos que o seu conhecimento é suficiente para a condenação eterna, mas insuficiente para a construção e sustentação de uma civilização duradoura ou a longo prazo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Romanos 1,19. Todos os homens, inclusive os pagãos mais primitivos, possuem conhecimento de Deus, pois Deus mesmo o revelou na criação e na consciência humana. Esse conhecimento é claro e inexcusável. Romanos 1,20. A revelação geral de Deus impõe responsabilidade moral a todos os homens. Eles sabem que existe um Criador, conhecem sua justiça e têm consciência do juízo. No entanto, reprimem a verdade em injustiça. Romanos 1,18. A cidade ou reino dos homens, como a linhagem de Caim e as civilizações pagãs que surgem após o Éden, rejeita o conhecimento redentivo de Deus e tenta construir uma ordem baseada na autonomia humana. O problema é que, ao suprimir a verdade de Deus, esses homens tornam-se loucos em seus pensamentos. Romanos 1, 21 a 22. Os ímpios vivem pela graça emprestada. Eles podem operar certos aspectos da realidade apenas porque o mundo ainda funciona sob a ordem estabelecida por Deus. Uma civilização que rejeita a lei de Deus ou da aliança bíblica inevitavelmente colapsa. Ela pode ter avanços momentâneos em tecnologia, arte e domínio material, como a civilização de Caim, Gênesis 4, 17 a 22. Mas está espiritualmente morta e destinada à ruína. O conhecimento humano separado da revelação é idolátrico, desordenado e incapaz de fornecer um fundamento ético e epistemológico coerente para a cultura. Fora do padrão da lei de Deus, todo o sistema ético humano implode sob o peso de sua inconsistência. Os humanistas podem até construir arranha-céus, mas não podem sustentar os fundamentos. Eles rejeitam o fundamento absoluto necessário para o saber, a moralidade e o direito. E por isso, seu conhecimento os condena, mas não os capacita a edificar algo duradouro. Toda casa, porém, é construída por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Hebreus 3:4. Esse princípio se torna evidente em Gênesis 6, quando Deus observa a corrupção generalizada da humanidade. Ali temos uma civilização que cresceu em conhecimento, organização e poder, mas que abandonou a piedade e a justiça. O resultado? O juízo do dilúvio. O pagão ou homem humanista
sabe o suficiente para ser responsável por sua impiedade, mas não sabe como ordenar corretamente a vida e a cultura sem a lei do Senhor. A cidade dos homens pode tentar imitar os frutos do reino de Deus, mas sem o rei, sem a palavra, sem a aliança. Por isso, construirá sua torre, mas Deus a derrubará, tal como Babel, tal como Sodoma, tal como Roma. Toda civilização que se rebela contra os princípios da cidade de Deus está cavando sua própria sepultura. O livro de Gênesis, no capítulo 6, retrata um momento culminante na história da apostasia humana. Após a fundação das primeiras cidades pelos descendentes de Caim e a institucionalização da cultura desvinculada, desculpe, da submissão à palavra de Deus, o texto bíblico afirma que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Gênesis 6:5. A corrupção, longe de ser um acidente moral ou algo periférico, tornou-se uma característica estrutural da civilização humana que rejeitava o domínio de Deus. O texto destaca que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis 6:5, revelando que o pecado havia penetrado profundamente nas estruturas da sociedade, afetando todas as esferas da vida cultural, moral, política, familiar e econômica. O mundo antigo, longe de evoluir rumo a um progresso neutro, estava se autodestruindo por sua rebelião contra o pacto estabelecido por Deus. Como resultado, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Gênesis 6:11. Essa corrupção generalizada é, conforme a perspectiva teonômica e reconstrucionista, o resultado direto do abandono da lei de Deus como norma objetiva da vida humana. Onde a palavra de Deus não é o padrão, o homem se torna lei para si mesmo e, com isso, destrói a ordem e o sentido da criação. A ética da autonomia é, inevitavelmente, a ética da autodestruição. O juízo divino, por meio do dilúvio, foi a resposta de Deus à apostasia civilizacional do mundo antigo. Esse juízo, porém, também aponta para a necessidade de uma restauração pactual da humanidade, que se daria com Noé e, posteriormente, com as demais alianças bíblicas. A queda cultural, portanto, não é o fim da história, mas o prenúncio da redenção que se dá dentro da própria estrutura do pacto. Essa compreensão reforça o princípio de que a única base estável para o desenvolvimento de uma civilização duradoura é o pacto com Deus verdadeiro, alicerçado em sua lei. Onde esse pacto é rejeitado, a sociedade caminha para o colapso inevitável, como ocorreu nos dias que antecederam o dilúvio. Ao longo deste episódio, vimos como a cidade dos homens, nascida da linhagem de Caim e nutrida pela apostasia cultural, levantou-se como um sistema rival ao reino de Deus. Essa cidade não é apenas um agrupamento urbano, mas uma cosmovisão e um programa ético e religioso que rejeita o domínio do Senhor sobre todas as áreas da vida. A descendência de Caim se consolidou na fundação da civilização pagã, e com Lameque
temos o florescimento de uma cultura que glorifica a violência, a sensualidade, o orgulho e a autonomia do homem. Trata-se de uma civilização que desenvolve tecnologia, música e economia, mas o faz em oposição à lei de Deus. Contrastando com isso, encontramos a linhagem piedosa de Sete, que invoca o nome do Senhor e representa o princípio da submissão cultural ao pacto. O conflito entre essas duas linhagens não é meramente genealógico, mas profundamente teológico e escatológico. Trata-se da guerra entre os servos do reino de Deus e os construtores da cidade do homem. Não há neutralidade cultural. Todo projeto civilizacional repousa sobre uma religião, porque todo projeto civilizacional repousa sobre uma fé, uma ética e uma visão de mundo. O paganismo moderno, assim como o antigo, possui conhecimento suficiente para ser condenado, mas não sabedoria suficiente para construir uma sociedade justa, próspera e duradoura. Ele inevitavelmente colapsa sob o peso de sua própria idolatria. Gênesis 6 nos mostra que quando a cidade dos homens se multiplica sem os freios da lei de Deus, a corrupção se espalha por toda a terra e culmina em juízo. Mas, ao mesmo tempo, aponta para a necessidade de uma restauração cultural sob o pacto, algo que será progressivamente desenvolvido na história redentora e plenamente cumprido em Cristo. Portanto, o chamado bíblico à igreja e à cristandade é claro. Devemos reconstruir todas as áreas da vida com base no pacto de Deus, sob o senhorio de Cristo e a autoridade de sua lei. A cidade dos homens está em guerra contra o reino de Deus, mas este reino é inabalável e avançará e triunfará. A pergunta é: de qual cidade fazemos parte? E o que estamos edificando? Bom, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter acompanhado este vídeo até o final. Peço que deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro no IMTTRD.